Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Com a graça dele, seguimos em frente. Hoje teremos uma conversa sobre desenvolvimento econômico, empreendedorismo, comércio, ambiente de negócios, segurança jurídica e os desafios para quem gera emprego, renda e riqueza no Brasil. Somos todos nós, graças a Deus. Recebemos dois convidados com trajetórias marcantes em suas áreas de atuação. De um lado, Leonardo Miguel Severini, presidente da ABAD e da UNEX, representante de um setor responsável por abastecer milhões de brasileiros diariamente e que exerce um papel fundamental na economia do Brasil. Do outro lado, João Paulo Todi Nogueira, advogado, empresário, professor e presidente da Câmara de Comércio Brasil e República Dominicana. Com uma trajetória consolidada no direito, nas relações institucionais e no desenvolvimento de negócios internacionais. Hoje vamos falar sobre economia, empreendedorismo, comércio, ambiente regulatório, tudo que o Brasil está precisando, e oportunidades internacionais e o futuro do Brasil. Começo pelo presidente da ABAD UNEX, Dr. Leonardo Severini, que, além do mais, é seu colega, é advogado também. Um grande colega. Então, ele acumula funções. Aliás, é a melhor das credenciais. Eu acho. Hoje, então, é impressionante. Qualquer lugar que eu vou apresentar um documento é minha OAB. É diferente, né? Leonardo, qual é hoje o retrato do setor atacadista e distribuidor no Brasil? Ô, Fábio, hoje eu comemoro, tá? A gente teve os números apresentados pela Nielsen IQ. Hoje a antiga Nielsen se chama Nielsen IQ, né? E pelos dados da Nielsen IQ, nós nunca tivemos uma participação e uma penetração tão grande quanto nós tivemos em 2025, tá, Fábio? Nós estamos com 56%. A que se deve isso? Então, nós estamos com 56% de penetração, o canal indireto, o atacadista distribuidor, tá bom? Por quê? Porque o mercado de consumo, principalmente no canal alimentar, o consumo, abastecimento das famílias, ele acabou se aprimorando culturalmente, né? Aquela ideia de abastecimento na despensa foi um pouquinho se esvaindo por diversas circunstâncias, tá bom? Entre elas, a própria circunstância da operação do atacarejo, que era uma proposta de preço, passou a integrar na sua proposta de valor mais serviço, né? Corte de produtos, transformação de produtos, né? Algumas opções financeiras, como aceitação de um cartão alimentação, de um cartão de crédito, coisa que não eram concebidas na operação inicial do atacarejo, que era uma proposta de preço, né? Então, essa proposta de preço acabou se transformando um pouquinho e o atacarejo acabou se transformando também em um supermercado. E essa diferenciação de preço oferecido entre ela e a conveniência no caso, a loja de bairro, o pequeno supermercado, acabou sendo menor. E para uma pessoa que culturalmente, né, e por hábito se abastecia e que passou a entender que ficava mais prático ela comprar na necessidade dela, comprar na ocasião, ela começou a dar um pouco de atenção a mais ao varejo de vizinhança, entendeu? E dada essa aproximação com o varejo de vizinhança, o consumidor, o próprio varejo de vizinhança entendeu
a proposta de valor do canal atacadista distribuidor no caso de representação da indústria, tá bom? Que jeito que ele representa a indústria? Ele traz uma oferta de mix mais ampla, né? Ele acaba sendo o pulmão de estoque do pequeno e médio varejo. Isso o atacadista distribuidor. Distribuidor, o que representa a indústria e o que capilariza É o que pega o produto na indústria e distribui até para o pequeno e médio varejo, para a loja de conveniência, né? Para a estrutura de conveniência na qual o consumidor se abastece na conveniência dele, entendeu? Existem algumas questões também de diferença de tamanho que são oferecidas no atacarejo versus o que é oferecido no pequeno e médio varejo, entendeu? Então, esse entendimento, esse amadurecimento, esse aculturamento da população no que tange a canal alimentar, no que tange a consumo de dispensa, de abastecimento, acabou tendo uma clareza maior e principalmente pelo fato de o atacado distribuidor também exercer uma curadoria, né? Lançamentos, categorias, não deixar ruptura nas pequenas lojas, trazer uma proposta de estoque mais enxuta também. Porque eu me lembro do passado, até Tá. não muito distante, que havia uma preocupação do pequeno contra a entrada do atacarejo, Sim. achando que o atacarejo o mataria ali a curto prazo, inclusive. Isso hoje, pelo que eu tenho visto, não mais O procede. mercado acaba se acomodando, existe uma questão concorrencial e mercadológica, sim, tá bom? Nos mercados onde o atacarejo é mais presente, né, existe uma saturação maior de oferta de produtos, a pressão de margens é maior, a pressão por margens é maior. Mas no final, o pequeno e médio varejo acaba optando por receber a mercadoria do parceiro da indústria, que é o atacado distribuidor, principalmente pelo exercício da curadoria, entendeu? Pelo exercício do entendimento do que vai haver em termos de lançamento, de tendências, entendeu? Porque o mercado alimentar também se transforma, né? A gente comia muito arroz, óleo, farinha, Isso hoje é açúcar, pequeno o mercado, pequeno, né? e as canetas, né? As canetas exerceram uma influência muito grande no consumo alimentar das famílias, né? O que era muito presente nos lares, hoje acaba sendo menos presente, existe uma substituição maior por proteínas, você tem um setor de alimentos nutricionais, né? A gente chama de nutracêuticos, né? Que está ganhando cada vez mais espaço nas gôndolas dos supermercados. Isso tudo é transformação, Fábio. E o que é hoje também não quer dizer que vai ser uma leitura perene. Isso tudo vai se transformando. Transformação, eu acho que a tecnologia está fazendo isso numa velocidade. Por exemplo, para mim, da minha idade, da minha época, já não é tão fácil acompanhar. Mas a juventude acompanha isso com uma facilidade impressionante, que a gente fica até, não é possível que já vão consumir aquilo ali. Muito bem. Doutor Todi, o Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Como isso afeta a competitividade das empresas? Na verdade, Fábio, eu até fazer um pequeno ajuste. É o mais complexo de todo o mundo, tá? Isso gera, inclusive, a título de judicialização, por exemplo, nós temos, a título de judicialização processual tributário, 12 vezes o resto do mundo. Então, se você somar todos os países do mundo, nós temos 12 vezes mais processos judiciais tributários do que todo o resto do mundo juntos. Então, isso já demonstra três coisas. A nossa ineficiência jurídica do ponto de vista da efetividade do Poder Judiciário em definir, né, questões que, em tese, parecem complexas, mas não são. E segundo, a questão da incapacidade legislativa brasileira em dar soluções a esses conflitos de uma forma mais rápida e eficiente. Basta saber que nós levamos 44 anos para aprovar uma reforma tributária. Todas as reformas tributárias, historicamente, do Brasil, elas vieram em pégios, né? Elas vieram piorando a situação real do brasileiro, não só do contribuinte pessoa jurídica, mas do contribuinte pessoa física, e essa não vai ser diferente. Nós estamos vivenciando uma transferência, né, de um acervo absurdamente grande de discussões judiciais e problematizações tributárias para um novo sistema que sequer
é capaz hoje de atender às nossas demandas necessárias. Basta saber que 97% das empresas não vão conseguir se adequar em 2026, agora, para setembro, por exemplo, nas micro e pequenas empresas, pequenas empresas do Simples Nacional. Parece que vai quebrar o 90%. Eu não vou dizer que eu sou um Mendiné, eu vou dizer em percentual, mas eu posso dizer garantidamente que mais de 90% vai ter problemas sérios na emissão das suas notas fiscais. Só para começar. Eu não estou falando nem ainda a questão de faturamentos, a questão de modulagem de processos tributários. Estou falando a capacidade de emitir uma nota. Basta saber disso. Basta saber também que agora em agosto rompe o prazo para que as grandes atacados, varejos, etc., comecem a fazer suas habilitações na Receita Federal para poder se beneficiar da compensação tributária, que na verdade vai ser uma compensação financeira tributária, sobre a mutação do CBS e IBS. E a maioria nem sabe que está fazendo isso, porque a maioria não está fazendo. Para você ver que o meu escritório é um dos 2.700 de Brasília que eu saiba que estão fazendo, só o meu. Dos escritórios nacionais, nem vi ninguém começar, exceto um Machado Meia, um Piero Neto, que começou a fazer ainda de forma tímida. Então, assim, a gente está falando de uma acomodação tributária que a maioria das empresas sequer sabem que precisam fazer. E agora, agosto, rompe o prazo. Em setembro, rompe o prazo do micro e pequeno empresário. E ninguém está sabendo. Além disso... Ou melhor, está sabendo, a gente vê e há uns comentários nos grupos, mas ninguém ainda peitou isso. A gente está tentando reuniões para chegar ao Congresso, só que, para chegar ao Congresso, nós, de federação e associações e sindicatos, a gente só chega via CNC, CNI. E olha lá. E eu posso falar mais, desculpa interromper, mas eu só para entender, a gente ainda está discutindo a tributação de dividendos. Eu tenho mais de 400 mandados de segurança impetrados com liminar deferida para não recolher dividendos. Para você ver, uma coisa banal, básica, do novo sistema tributário, sequer pode ser aplicado de forma razoável, porque é inconstitucional. Basta começar a entender isso. Como é que você tributa dividendos de alguém que já tributou? Né? Não estou falando só de bis in idem, né? Estou falando realmente de confisco. Então, assim, existe um conjunto de procedimentos tributários, e essa reforma não é uma reforma tributária, ela é uma reforma procedimental. As pessoas não entendem isso, né? Que há uma grande diferença entre você ter obrigações acessórias, que são as obrigações de declarar, obrigações de como declarar, né? Quando declarar, que tipo de mecanismos tributários você vai utilizar para declarar, do recolher. Então, recolher é tributo, né? Declarar é acessório, é procedimental. E esse sistema ele vem mudando basicamente toda a modulagem fiscal de procedimentos tributários fiscalizatórios. Em outras palavras, o Estado, pelos sistemas eletrônicos de fiscalização, eles vão saber exatamente quanto você deve sem você saber. E você não sabe ainda, o seu sistema econômico contábil ainda não sabe, não consegue visualizar isso dentro da operação da empresa, mas o fisco sabe, porque você não só declarou isso. Fonte. Pronto. E começa toda a cadeia. Nós temos a capacidade hoje, sistemicamente falando, de monitorar 99 centavos de real. Então significa que para cada R$1, vamos dizer assim, 1 centavo apenas, o fisco ainda não consegue monitorar com precisão. Mas ele sabe tudo. Inclusive nós estamos sentados aqui, pelos sistemas de telefonia que nós temos aqui, o fisco sabe dizer o quanto você gastou, o quanto ele gastou, eu gasto, eles gastam, e se nós estamos gastando entre nós. Ele faz um mapa, né? A gente tem alguns processos cautelares fiscais que envolvem questões penais. A Procuradoria nos traz mapas complexos de movimentação econômico-financeira que eu te mostro quando o seu neto recebeu R$1 seu, sem você saber que ele recebeu R$1 seu. Sabendo da sua conta da empresa, ou uma empresa para sua conta, da sua conta para a conta da sua esposa para o enteado, do enteado para os netos. O mapa é tão complexo e tão bem definido que é assim que hoje são feitas as artimanhas. É claro que, com exceção de alguns membros do governo, né? Aí ninguém nunca sabe onde está o dinheiro. Mas, fora essas pessoas muito especiais, vamos dizer assim, né? Especiais, o fisco sabe exatamente onde está o real dele. Ele só vai lá buscar agora porque é automático. Quero deixar vocês a liberdade de vocês entre si trocarem algum comentário, porque eu acho pertinente determinados. Ele é um dos setores mais atingidos, o setor dos atacados, dos varejos, porque a multiplicidade de produtos é absurda, a alteração de codificações desse setor é absurda. É uma coisa impressionante. É monstruosa. Eu vejo a reforma tributária como uma oportunidade de avanço, tá, doutor? Existe um momento de transição que ele merece toda a atenção do mundo, ainda não estão
definidos os impostos majorados, né, os impostos seletivos, ainda não se tem alíquota. A gente sabe que o momento de transição é um momento em que se vai ter 2 sistemas de apuração. A gente tem uma atenção especial para micro e pequena empresa, que a gente sabe que tem que ser dada sob pena dela perder uma vantagem competitiva que hoje ela tem necessária, e que a gente sabe que isso é o que mantém o Brasil de uma forma desconcentrada e que é muito importante até para o nosso setor, sabe? Mas o que eu vejo de ganho é que, de uma certa forma, nós vamos ter um Brasil menos fiscal e mais geográfico, tá? Principalmente no que tange a investimentos. Eu acho isso importante e necessário. Não justificaria num determinado momento se ter uma loja, se ter um depósito a 1.000 quilômetros do mercado de consumo e também do fornecedor dele apenas para um efeito estratégico fiscal, tá? Essa lógica, ela está sendo mudada um pouquinho, tá? Existe Isso a questão... já vem acontecendo, né, Leonardo? Já há alguns anos, né? Não. Tem trabalhado nisso, mas ainda existem as oportunidades com o sistema tributário antigo, dado 712, dada a substituição tributária, existiam algumas oportunidades de benefícios locais. De benefícios locais, entendeu? E aí, eu até perdi o raciocínio aqui que você me puxou. Ah, sim. Mas o fator que eu vejo como cabal e muito importante de uma forma positiva é a questão da diminuição da autonomia federativa, tá bom? Que essa autonomia federativa era o que apertava um pouquinho, que manicômio, né? mudava a lógica dos entendimentos, tá? E a questão do creditamento pleno também, se isso for mantido à risca, é muito importante, porque de uma certa forma, eu vou pagar 28, mas eu vou creditar 28. Exato. E eu vou creditar 28, não é da minha compra, é da minha compra mais uma série de despesas. Se tiver claro as despesas que eu vou me creditar, os 28 é quase sobre nada, entendeu, Fábio? Então isso é muito importante também deixar claro. Se houver uma clareza desta regra, eu acho que a gente vai transitar por um país assim, que no futuro será muito mais competitivo do que hoje. Eu vejo uma oportunidade. Em detrimento a outras. Por exemplo, eu questiono, agora eu vou mudar de assunto, tá? Mas eu questiono a tramitação do projeto da jornada de trabalho, da escala de trabalho, que pode atrapalhar muito a questão do brasileiro. Todos sabem disso, nós tivemos momentos de audiência. Eu torço para que o Senado tenha uma lucidez na condução desse processo de votação, né? E isso muito, desculpa interferir, mas claro, isso que você está falando é uma primazia grande. Algumas do setor, inclusive, né, no setor do Léo, já estão fazendo estudos para não abrir mais final de semana. E isso é muito... Alguns já não abrem final de semana. Por exemplo, nós temos clientes que algumas lojas delas já começaram os testes de não abertura no final de semana. Então você imagina o impacto que isso vai ter na cadeia de distribuição, nos produtos em gôndola. Então, assim, é um volume de logística que vai ser bem séria. Na minha visão, eu sou da época que fechava sábado, meio-dia, 1h da tarde. Chamava Semana Inglesa, me parece. Não é isso? Então eu vejo isso, a abertura depois, eu participei dos shoppings e tal. Aliás, eu inaugurei o Conjunto Nacional Brasília em 71, então, quer dizer, não precisa nada de... Eu vejo isso com muita preocupação para o próprio trabalhador. Porque se ele acha que ele vai ter mais tempo, eu acho que ele vai ter menos emprego ainda. E será que nós vamos aguentar bancar isso nos bolsas, família e etc? Tem um ponto jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, por exemplo, as pessoas falam da redução da jornada de trabalho pelos dias, né? Mas elas não entendem que, por causa não leem projeto de lei, né? As pessoas não leem a lei, né? É por isso que elas são aprovadas e depois é que a gente se vire para se acomodar nelas. Mas, por exemplo, na definição da jornada, né, de trabalho com o dia reduzido, reduz-se o dia, mas não reduz o número de horas, tá? Então a gente está falando de 44 horas semanais que vai reduzir, não vai reduzir, vão continuar sendo as 44 horas semanais, só que agora é em menos dias. É o que muitos varejistas estão adotando como marketing. Eu adotei a 5x2, mas... só que ele mantém 44 horas de jornada e não mudou nada em relação ao que ele fazia. E muitas vezes ele acaba até atrapalhando a rotina de uma família. Aquela senhora que saía no horário do almoço para pegar o filho na creche, aquela pessoa que no final do dia pegava o filho na creche, interfere diretamente no horário. Pré-limitados já e tal. Então é um complicador. Vou tentar
o Léo está com horário para voar, vou adiantar um pouquinho. Então, Léo, o atacado distribuidor é muitas vezes invisível para o consumidor final. Qual é a importância real desse setor para a economia brasileira? E o que mais preocupa o empresariado brasileiro atualmente? Bom, vamos primeiro para a primeira pergunta, né? O atacado é importante para a indústria porque ele é a mão estendida da indústria, ele é toda a representação comercial e logística da indústria. E hoje a indústria entende isso e a indústria faz questão disso, né? Estoque é com atacado. E qual é o valor que ele exerce para a indústria? Paga em dia, né? Ele tem uma ciência e tem processos muito bem definidos para pulverizar essa mercadoria, esse mix ofertado pela indústria, de uma forma que ela não tem essa expertise. Qual é a expertise da indústria? Lançamento e propaganda. Ela tem aquele produto que é o apelo para o consumidor, né, que encanta os olhos dele, e ela vai mudando de acordo com a cultura. Essa é a expertise da indústria. Para a indústria, a expertise do atacado é um fluxo de caixa bem acuraz e os processos logísticos de chegada e de capilarização desse produto muito bem definidos. Para o nosso cliente, que é o pequeno e médio varejo, qual é a importância do atacado? Justamente o papel da curadoria. O papel da curadoria e um exercício de transporte e de entrega de mercadoria de forma que ela dependa menos do seu próprio estoque ou do seu próprio pulmão. Esse é o valor que nós entregamos no meio da cadeia, sendo o canal indireto, né? No passado a gente era, como é que eu vou dizer assim, nós éramos muito transacionais, né? A gente aproveitava muitas oportunidades, estocava demais e hoje o atacado se transformou completamente. Hoje o atacado não é visto mais como um atravessador, como oportunista em termos de grandes operações e de grandes ofertas de produtos. Essa transformação foi cultural. A média hoje do estoque dele é o quê? Para uma semana? É isso tudo? 30 dias. Ainda chega aí? Precisa, a indústria precisa que o atacado... Aliás, até pela heterogeneidade do país. Um atacado com 30 dias é o atacado que está em São Paulo, mercado nervoso. Um atacado, por exemplo, que está no Acre, que está no Pará, cuja o transporte da mercadoria da indústria, que predominantemente está na região sul e sudeste, vai demorar 20 a 30 dias para chegar, ele tem que ter um volume de estoque com dias maiores. Por exemplo, 60, 90 dias, entendeu? Mas nas regiões onde o comércio ele é mais frenético, aí 30 dias é condizente. Então, essa foi a primeira pergunta que eu te respondi da relevância do atacado para efeito de o pequeno varejo exercer uma boa oferta de produtos para o consumidor é essa. E para o fornecedor também é essa, tá? Qual foi a segunda pergunta, Fábio? A segunda é o que mais preocupa o empresariado brasileiro atualmente? Justamente a questão cultural, tá? A gente entende que para se crescer uma economia depende de dois fatores, né? Primeiro, balança comercial. Tem que entrar mais dinheiro do que sair. Mercado próspero é o mercado que entra mais dinheiro do que sai. Recorrentemente, nossa balança comercial tem sido positiva, principalmente em função do agro, né? O agro que foi desenvolvido lá na década de 70, nós estamos colhendo fruto agora, né? Plantou o eucalipto e agora está cortando a árvore. Então, esse é o benefício que nós estamos tendo atualmente. Nós, de fato, somos celeiro do mundo. Tem o mercado mineral também, que é muito importante para o Brasil. Ele, né? O Brasil deveria beneficiar mais a sua riqueza mineral, mas mesmo exportando in natura, consegue obter um resultado positivo da balança comercial, é o que a gente tem visto ao longo dos anos, em torno de 100 bi ano. Isso entra dinheiro no Brasil. Segundo fator para a prosperidade é a circulação de renda. Tá? Não adianta eu ter o dinheiro e ser rentista. Se eu tiver o dinheiro e for rentista, ele fica mofando no banco e eu recebo juros desse dinheiro. Esse dinheiro tem que circular. Tivemos num determinado período, no passado, tivemos... Para o dinheiro circular, a atividade comercial precisa ser pujante no país. E nós obtivemos, num passado recente, até 2010 mais ou menos, uma pujança comercial muito boa.
e uma atratividade para o capital de investimento, dinheiro de fora. Nós obtivemos um holofote muito positivo para o Brasil através da circulação de renda. Fato é que em 2011 nós fomos a 6ª economia do mundo. Isso é produtividade, Fábio? Esse é o fator produtividade. Hoje, para a gente retomar a 6ª posição, que era da Inglaterra na época, a gente precisaria dobrar a nossa produtividade. O PIB per capita médio brasileiro hoje é 10 mil dólares. Teria que ir para 20, entendeu? E para isso, não é estalando o dedo que a gente vai conseguir. É através do exercício de diversas políticas, tá bom? Uma delas é se preocupar um pouquinho mais com a taxa de juros. Porque uma taxa de juros dessa, você tendo uma reserva, você vai fazer o quê? Você vai depositar em CDB, né? Sim. Você não vai O mercado colocar... financeiro é muito mais simples. É mais seguro, eu tenho certeza que vai render, o outro eu vou me arriscar. Então, essa taxa de juros precisa diminuir. Para diminuir, as contas públicas precisam ter um pouquinho mais de arroxo. Fiel, que está difícil. Isso. O fato é que as famílias estão endividadas, né? Nós temos hoje mais de 7 tri de dívida das famílias brasileiras. E a gente tem mais de 4 tri de depósito das famílias mais ricas brasileiras. Esse dinheiro não tá indo para a circulação. E nem vai. Entendeu? Então, esse é um fator importantíssimo. Existe um outro fator cultural também, que é a questão das apostas, tá? Do mercado de apostas. E a gente tem que alertar a população, né? Eu sou adepto e torcedor, vou falar essa palavra, teria uma melhor, mas eu torço pela democracia e gosto dela, tá bom? Eu acho que a população teria que escolher, teria que ter o direito de escolha, mas a população teria que se conscientizar do que está acontecendo, tá? Eu tive na China o ano passado e houve o século perdido, né? Que foi o século XIX. E o século perdido se deu em função do ópio, né? E o brasileiro hoje está dopado com a questão do jogo. Principalmente pelo fato de ele achar que o jogo é uma renda extra, é uma renda complementar. Ou a salvação dele. A salvação dele. Você tem, nas empresas grandes, grande parte da folha de pagamento está pedindo demissão para saldar dívida com a verba rescisória. Olha o problema que a gente está tendo hoje. Você entendeu, Fábio? Por conta de endividamento e por conta de algumas esperanças que são tidas que são incutidas no pensamento do brasileiro, entendeu? E uma delas tem que ser alertada, que é essa questão da ludopatia, tá? Existem estudos médicos mostrando os malefícios, né, da ludopatia e da adicção ao jogo, tá? Então, esse é um fator de extrema importância que vai afetar diretamente a produtividade do Brasil e do brasileiro. Você citou um negócio que é importantíssimo, aliás, vocês dois falaram sobre o agro, a pujança nossa do agro, cada dia buscando mais alternativa de produção, sem deterioração das florestas. Nós tivemos, a Ana Luísa, minha mulher, fez uma palestra agora para 35 embaixadores africanos, de país africano. Então foi uma palestra interessante e que no final, o que eles querem? Eles querem ser o Brasil hoje. Que o Brasil agro eles querem ser. Eles não querem mais importar, eles querem produzir. Então a Ana Luísa está até fazendo alguns projetos para alguns países lá, que é um negócio interessantíssimo, porque você está vendo o seguinte, o mundo inteiro reconhecendo que o agro, ou seja, que você vai alimentar as pessoas, correto? Sim. Então eu acho que é uma descoberta. A África, a gente sabe que não produz nada, não tem nada. É uma savana, né? Então... E a gente sabe que qualquer terra, com as técnicas certas, ela vira produtiva, né? O cerrado nosso não valia nada. Como diz o japonês, terra é só para segurar a planta, né? O resto você corrige o solo e irriga, acabou. Se pegar, por exemplo, seu pai é do sul do país, não é isso? Ou não? De São Paulo, né? São Paulo meu. Mas você pega o sul do país, no passado, eu sou de uma região produtora do café, que é Patrocínio, Minas Gerais, produz um dos melhores cafés do Brasil. Na época, o Cerrado Mineiro não produzia nada. Aquilo era uma pastagem que você queimava para brotar e o gado comer aquele brotinho verdinho que naturalmente, que aliás
É uma coisa impressionante a gente ver isso em Brasília. Com o gramado, né? Você chove, está seco aquilo, o gramado. 2 chuvas, o gramado está verdinho ali. Então é impressionante. Então eu acho que a África está buscando a alternativa caminho, né, certa. Fábio? É o caminho. Não tem. Bom, eu falei com o Léo. Eu me perdi aqui com o negócio da pergunta do Todd, mas aqui, tá certo. O senhor também atua no fortalecimento das relações entre Brasil e República Dominicana. Quais as oportunidades de negócio existem entre os dois países? O Brasil ainda comunica mal seu potencial para investidores internacionais? Isso eu tive a resposta clara ontem. Porque como o Brasil não respeita... Protocolos. Para começar, né? Impressionante. Fábio, assim, na verdade, no Brasil ele se comunica mal de todas as formas, né? Não só interna própria, você imagina que o Brasil tem que se comunicar com seus cidadãos. Então, a gente vive isso todos os dias com as nossas agências, seja a agência de controle, a agência de fiscalização, né, seja as próprias instituições, né, de uma forma geral, ela se comunica pouco. Né, elas acabam focando muito em procedimentos finalísticos e esquece que a cultura ela é constituída com a comunicação. Você não tem como construir cultura alguma, e o Brasil, as pessoas às vezes ficam chateadas porque eu sou um pouco polêmico, né? Eu pergunto qual é a cultura brasileira? Ser pobre. Essa é a cultura que é implementada no Brasil, desde a escola básica até a escola mais avançada, que seria uma academia, que seriam as faculdades. Eu sou professor universitário, fui o professor universitário mais jovem do CEUB, inclusive do IESB, ou seja, do DF. Né? Inclusive professor especial de várias universidades federais no Brasil todo. Tem um instituto de ensino e capacitação e você vê que é muito difícil comunicar. O brasileiro ele não consegue se comunicar. Esse diálogo que nós estamos tendo aqui, ele é um diálogo extremamente civilizatório do ponto de vista do que representamos como cidadão brasileiro, que é menos de 1%. Menos de 1%. Nós somos menos de 1%. Estamos em um prédio relativamente caro, numa região relativamente cara, no capital do país. Mas isso aqui não é o Brasil. Isso aqui é menos de 1% se eu fosse simbolizar o que seria o Brasil. Agora você imagina comunicar de forma internacional. Né? O Brasil passou por um processo tão longo de comunicação de produtos que o Brasil gostaria de exportar, que eram o quê? As mulheres seminuas. Era o sexo fácil. Era o atendimento da lascívia muito prática no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados. Aliás, a própria Embratur, num determinado momento... Eu ia falar sobre isso. A gente divulgou para a operação do Embratur, a gente inclusive foi um dos que mais teve embate contra o Embratur, porque a divulgação que existia na Europa era das mulheres dançando samba seminuas. Mas venha ver o que o Brasil tem a oferecer. Essa era a frase. Bom, desculpa, você não está falando nem de samba, nem de cultura de dança, e sim de uma mulher seminua e falando, vem conhecer o que o Brasil tem a oferecer. O Brasil tem a oferecer o quê? Mulheres? É isso? É sério? E acho ruim. Minha esposa, a gente viaja para o mundo todo e às vezes ela fica até constrangida, porque os europeus, eles olha que o brasileiro já tem um tino um pouco mais danadinho, né? Mas o estrangeiro, o europeu, o norte-americano e outros países, eles chegam nas mulheres brasileiras como se fosse algo de fácil acesso, literalmente, algo que você apenas vem cá, vem aqui que a gente vai fazer uma coisa mais legal. E isso é muito ruim, porque o Brasil ele tem muita riqueza para comunicar. Basta saber que em 110 anos de comunicação e bilateralidade entre o Brasil e a República Dominicana, nunca se teve uma Câmara de Comércio. Fui eu que fundei a primeira Câmara de Comércio Brasil-República Dominicana, quando fui indicado a cônsul honorífico da República Dominicana no Brasil. Então, assim, a gente começa a entender como as dinâmicas da comunicação brasileira externa cópias, ou seja, para o resto do mundo, do que temos a oferecer. Basta saber que a Holanda produz mais gado em metro quadrado do que o Brasil. Ah, mas o Brasil é a celeiro do mundo. Isso é uma mentira. O Brasil é a celeiro do mundo pelo volume de produção, mas também um país do tamanho continental que o Brasil tem, ele tem que ser. Né? Porque já somos ignorantes o suficiente, já somos... e olha que, do ponto de vista da produção do agronegócio, evoluiu bastante na tecnologia, mas eu sou produtor de gado e nós temos uma dificuldade enorme de implementar tecnologia, seja de rastreamento do nosso gado, seja de mapeamento das nossas terras. Eu tenho até hoje conflito de terra, e olha que eu tenho áreas de 2.000, 3.000, 4.000 hectares e eu tenho conflito de terra. De vez em quando aparece o Estado dizendo, essa área aqui é minha. Eu falo, não é sua, nunca foi. Mas está lá, um deslocamento de matrículas. Mas isso a gente tem no Distrito Federal. Aí eu chego lá agora, Fábio. E aí você imagina, por quê? Porque nós somos um reflexo daquilo que nós temos como cultura, que é a falta de comunicação. Aí no capital do Brasil nós temos dificuldade de definir
território. A Terracap se apropria, com todo respeito, muitos amigos na direção do Terracap, é uma empresa fenomenal, poderia ser muito melhor, a despeito do trabalho, do empenho que fazem bastante para que seja boa, mas o problema do brasileiro ainda é a falta de comunicação. Então, quando a gente levou Ou 720... insegurança jurídica. Não, aí eu vou chegar lá. Quando fizemos a primeira missão, fundei essa Câmara em 2020, fui indicado a cônsul honorífico da Republicana em 2022, e quando fizemos a primeira missão, né, empresária, nós levamos 750 milhões de dólares de investimentos do Brasil para a República Dominicana. Aí as pessoas perguntam assim, mas Todi, como você conseguiu fazer isso num país que é uma ilha, cujos 2/3 é a República Dominicana, 1/3 é o Haiti, que é um desastre como nação, um desastre. Basta saber que a República Dominicana, em 2023, salvou, né, a mulher e os filhos do presidente, que foi decapitado em 2023. Tá? Não é século passado. Né? Então, assim, a República Dominicana é um país extremamente sólido do ponto de vista da economia, é o hub do Ocidente, né? Dialoga com mais de 74 países de forma direta, e aí vem a desoneração dos produtos, porque o país tem que escolher, eu onero o produto, aí eu onero o consumo, ou eu onero a renda. O Brasil onera tudo. Ele onera a renda, ele onera a produtividade, ele onera o comércio, ele onera a propriedade, ele onera tudo. Quer dizer assim, eu não vou chamar de vírus, porque até o vírus é mais inteligente, ele sabe que às vezes se matar o hospedeiro ele morre junto, né? Mas então o Brasil ele acaba sendo um desastre para si mesmo. Enquanto a República Dominicana hoje movimenta 2 trilhões de dólares em cargas, né, em 12 portos, 12 portos de profundo calado internacionais. O Brasil tem quantos portos de profundo calado? Num passo de 4. 2, se a gente for considerar os mais importantes, que é um caos. Para quem eu opero no internacional, é um caos. Falar em Santos, olha que eu tenho amigos na UIBS e em outras... Onde você fica com um caminhão, 5 dias para chegar. Eu tive 2 obras de arte, Fábio. Eu sou um colecionador de obras de arte, trouxe 2 leões de Mármore Carrara do século XVII, custando 8 milhões de euros cada um. E sabe o que eu tive? A Receita Federal segurou durante 9 meses esses leões, achando que poderia dar perdimento de alguma forma, e ainda rasparam as costas dos leões em mármore, fizeram uma raspagem para saber se não tinha pasta base de cocaína. Esse é o Brasil. Então você imagina, e olha que eu tenho de certa forma, conhecimento. E sem nenhum histórico passado. Para nada. Não. Que pudesse aproximar Não tinha um scanner. Pois não tinha um scanner. Então, assim, esse é o nível que o Brasil estava vivendo. Não é à toa que nós temos mais de 90 empresas declarando recuperação judicial, mais de 8 empresas internacionais fecharam as portas nos últimos 2 anos, que eram multinacionais, enquanto a República Dominicana está comandando todos. A gente está perdendo para o Paraguai. A gente faz missão para o Paraguai. Eu não represento operações do Paraguai, mas represento clientes que têm interesse no Paraguai. A gente conseguiu hoje fazer 6 novas sedes fiscais no Paraguai para grandes multinacionais brasileiras, em vez de ficar a sede no Brasil. E tudo tem a ver com uma coisa simples: desoneração, simplificação. O Brasil tem tudo para ser um país competitivo. Eu acho que realmente a reforma tributária ela vinha com esse discurso. Concordo que, se bem estabelecida as leis complementares que vão regular a questão, né, dessa conformidade nacional, eu acho que vai ser bom. Pelo menos a gente vai parar de brigar judicialmente por coisas que o fisco A entende de uma forma, o fisco B entende de outra, e eles são o mesmo fisco. Mas a gente ainda está anos-luz de um país competitivo. Aí você imagina a República Dominicana, pequenininha, é a 2ª maior ilha do Caribe, que não corresponde ao tamanho do estado do Espírito Santo, não é do tamanho do estado do Espírito Santo, e tem 8 aeroportos internacionais que recebem 8,5 milhões de turistas, enquanto o Brasil recebe apenas 6. Aí eu te pergunto, é competitivo o Brasil? E aí eu vou te dar mais um número aqui sobre o turismo. Eu estou assessorando o embaixador da Geórgia, que aliás se transformou num amigo pessoal, o Zura. A Geórgia, com 3.800.000 habitantes, o país recebe 7 milhões de turistas. Mais que o Brasil. Mais do que o Brasil, com 220 milhões. Surreal. Então, o que justifica uma Embratur ou o problema o sério Ministério do Brasil hoje, além da infraestrutura, eu acho que é a segurança pública, né? O turista tem medo de vir para o Brasil. Tem. Até a gente está ficando com medo, né? A gente está com medo de viajar. Brasília, você lembra de Brasília? Brasília? Tem que tocar nesse ponto. Hoje eu vejo que, mais do que a economia, a segurança pública está preocupando o brasileiro. Eu vou finalizar, porque você está acelerado.
Vou fazer 3 perguntas de uma só vez e você veja como Tá bom. Fuzilado. como a tecnologia e a transformação digital estão mudando o setor de distribuição. O que o Brasil precisa fazer para se tornar mais competitivo internacionalmente? Muita coisa aqui a gente também já falou e tal. E como o senhor enxerga o futuro do comércio e do consumo no Brasil nos próximos anos? Vamos lá. E aí eu passar pela finalizo. questão da digitalização, a questão da transformação digital aí. O atacado já passou por esse processo. Hoje em dia eu vejo que o atacado está bem digitalizado, né? O atacado tem 3 pontos de contato com o cliente. É o cadastro de crédito, é a venda em si e a entrega da mercadoria, né? Cadastro de crédito hoje roda como banco. Você tem um motor de crédito lá, você joga 10, 15 mil clientes lá, você tem um motor de crédito melhor do que qualquer comitê de crédito físico exercido por um colegiado e tudo mais. O processo de venda hoje ele está bem assistido por conta de parceiros. A gente tem parceiros excelentes hoje na proposta de venda para o Todo varejo. setor, alimentação, higiene, limpeza, Tudo. Todas as categorias. E que ela é complementada pela curadoria do nosso representante comercial, que é muito importante. O contato físico é muito importante em detrimento da ferramenta, tá, Fábio? Física é muito importante. A gente poderia fazer uma entrevista dessa aqui por IA, mas seria a mesma coisa do que a gente está aqui presente fisicamente? Então, basicamente é isso. Gente gosta de gente. E, por fim, a questão do transporte e da entrega da mercadoria, que é um processo ainda que o atacado distribuidor ele está vencendo. As ferramentas ainda não eram claras e, hoje em dia, está se chegando num ponto de convergência. Terceirização. Não só a terceirização em si, eu falo a ferramenta mesmo de acompanhamento. Uber, da entrega, do acompanhamento, a curadoria da entrega, para saber se está tudo certo, se não está, avaliação do cliente e tudo mais. O atrito está sendo zerado aí, né? Tem esses feedback todinhos Tem. em tempo real. O que a gente vê que é o próximo desafio do nosso setor hoje, do canal indireto, a digitalização do pequeno e médio varejo. Ela é muito importante. O setor mercearia, o canal alimentar é um canal que é mais digitalizado do que o comércio varejista de uma forma geral, mas ainda carece de muitas etapas e muitos processos que ele ainda tem que vencer para ele chegar na plenitude da digitalização. Então esse é um desafio que a gente encara nos próximos anos, no futuro próximo aí, para que a gente consiga vencer, tá? A segunda pergunta qual foi, Fábio? O que o Brasil precisa fazer para tornar mais competitivo internacionalmente? O Brasil precisa tocar em 3 pontos aí, tá bom? O primeiro deles é a questão da infraestrutura, tá bom? A gente tem que melhorar nosso parque de infraestrutura. A gente estava acabando de falar aqui dos portos, né? Não só dos portos, mas a oferta de transportes também, as rodovias, a facilidade de trânsito, o entendimento das rotas, tá, Fábio? Muitas vezes o entendimento da rota acomoda todo mundo de uma forma muito mais clara, às vezes, do que o investimento. Tá bom? É lógico que São Paulo precisa terminar o Rodoanel Trecho Norte, todo mundo sabe disso, entendeu? E é um exemplo claro de infraestrutura que eu tô dando, tá bom? Para desafogar a marginal, para chegar melhor em Santos e tudo mais. Então, o processo, a parte de infraestrutura no Brasil precisa ser melhorada e vencida para efeito de acolher um Brasil mais pujante, um Brasil maior e um Brasil que circula mais mercadoria, um Brasil que exporta mais, tá bom? O segundo ponto que eu vejo é a questão regulatória, tá bom? Como é que pode uma loja que está estabelecida no centro de uma cidade concorrer muitas vezes com um chinesinho que chegou lá na China e que não tem a mesma proposta regulatória? O que eu quero dizer com isso? A lojinha que está estabelecida, ela atende o Procon, o Bombeiro, a Anvisa, o IPEM, o Inmetro, e todos esses ela tem que bater continência e botar o selo na parede lá que tá tudo conforme. Esse chinesinho, muitas vezes, ele não é tratado da mesma forma que o comércio, de uma forma... determinadas facilidades. Ele emprega, teoricamente, a família dele, que muitas vezes não se sabe nem se é família de fato ou se é um funcionário que veio da China junto com ele, entendeu? Então, essa questão regulatória precisa ser vencida também,
sob pena de o comércio brasileiro ser vencido, né, por questões aí que estão fora do nosso controle. Principalmente eu falo a questão regulatória com relação às plataformas, tá? Eu vejo hoje o Mercado Livre, que exerce um domínio muito grande, está acima do radar, e que ele é visto como uma empresa a ser acompanhada, regulada, tá tudo certo. Mas você tem várias outras que estão debaixo do radar. Estão abaixo do radar e procuram, de repente, não acompanhar os instrumentos regulatórios. Então, isso é muito importante, exercer um acompanhamento regulatório para que o pequeno lojista, né, ele tenha as mesmas condições competitivas do que muitos outros, entendeu? Essa questão regulatória é muito importante. E, por fim, a questão de capacitação e digitalização, tá, Fábio? Eu falei do canal alimentar, que precisa de digitalização. O comércio de rua precisa de muito mais digitalização do que o canal alimentar, porque o comércio de rua mal sabe vender pelo WhatsApp. O que dirá ele está conectado com o cliente, com o consumidor dele de uma forma plena, digitalmente, entendeu? Então, se a gente passar por esses três desafios, eu vejo que a gente tem condição de ter um Brasil muito mais competitivo. E a terceira pergunta? A terceira, como o senhor enxerga o futuro do comércio e do consumo no Brasil nos próximos anos? Praticamente a resposta. A resposta que eu dei, resposta Fábio, e eu sou muito otimista, tá, Fábio? Eu sou muito otimista, sabendo que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? Você quer ganhar um jogo, uma partida de futebol, você tem que treinar. O jogo não começa no jogo, o jogo começa no treino, né? Se você exercer todos os princípios aí de treino, de hábito, né, de rotina, eu acredito que você vai chegar na vitória, mas a batalha começa no treino. Não, com certeza. E outra coisa, você disse aí sobre até citou os chineses e tal, que são mais agressivos no mercado, mas a gente tem em todos os estados, em todas as capitais, sempre na sua porta, um cara vendendo um produto inferior ao seu, que vende e que não paga imposto, ele não gasta com limpeza, ele até suja o que é seu. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Isso tinha que ser, na minha visão, coibido ou transferido para um local. Nós fizemos essa transferência aqui para um local. Não deu certo porque ninguém também anda para procurar como é que chama esse... Não, procurar esse produto marginalizado, ninguém anda distante para isso. Você passou, é aquele consumo instantâneo e tal. Claro. Então E o Brasil tem que vencer a narrativa também, né? Porque como pode a população ser favorável à taxa das blusinhas, sabendo que o vizinho, que o tio, que o primo são lojistas e estão perdendo com essa questão da taxa das blusinhas, né? A gente tem que ter um mercado mais competitivo de uma forma isonômica, de uma forma equânime. Bom, finalizando com meu amigo Toad, qual é a sua visão para o futuro do ambiente empresarial brasileiro nos próximos anos? Fábio, eu vou seguir a orientação do Léo, eu também sou muito otimista. Eu aposto tanto no Brasil que eu já tive oportunidade de não estar aqui, né? Várias. E eu mantenho as empresas aqui. Eu mantenho as empresas em Brasília, que competitivamente falando em relação aos estados já é terrível, tá? Um dos estados mais hostis para você ter qualquer negócio chama-se Brasília. Mas, quer dizer, Distrito Federal, né? Mas Brasília como um todo. A gente tem um sistema ambivalente, né? Eu costumo dizer que quando a gente lida com mais de uma competência, você ainda pelo menos lida com mais de um... Não tem prefeitura? Não tem prefeitura. Você sabe que você é cobrado... Nós temos 35 a zeladoria é exercida pelo Distrito Federal. Tudo. Mas brincadeira à parte, eu sou muito otimista porque é o seguinte, Brasil, quer queira, quer não, de certa forma, é um país jovem, né? A gente, às vezes, não tem a dimensão do que o Brasil é um país jovem. Aí você fala, mas Todd, é tão jovem quanto os Estados Unidos, vamos dizer assim, e lá está muito evoluído. Mas a mentalidade de lá foi muito diferente da mentalidade implementada aqui. E aí eu acho que nessa mentalidade que a gente tem que evoluir e haverá esse momento. Mas do ponto de vista legal, falando, do ponto de vista do legislativo, do judiciário e da compreensão de poderes, eu acho que a gente vai buscando melhorar, né? E nessa busca de melhoria, em algum momento a gente chega no fundo do poço
E daí não tem mais para onde ir, tem que buscar o ápice e o conserto disso. Né? Vários setores brasileiros já passaram por isso, e nós estamos vendo isso na advocacia, por exemplo, hoje. Eu converso muito com lideranças das ordens, das seccionais de ordem, e eu questiono até onde isso vai continuar, né? Até quando os advogados vão estar submissos a uma situação perniciosa dentro do Poder Judiciário, que visivelmente causa um prejuízo muito grande ao brasileiro. E eu vou dizer que base isso? A despeito de qualquer tipo de ideologia, chama-se insegurança jurídica. Né? Nós vivenciamos nos últimos 10 anos, eu professor acadêmico e já estive do outro lado, eu fico constrangido de dizer para qualquer aluno meu, eu dou aula de mestrado também, doutorado, e eu fico constrangido de dizer que nós temos leis, porque nós não temos leis. Né? Nós temos um judiciário que afasta qualquer lei ao seu bel prazer. E isso é muito importante porque o atacadista, o varejista, o atacarejo, ou qualquer setor econômico, seja da indústria, a gente navega por todos os setores, precisa de ter coerência legislativa, coerência jurídica e da compreensão do que está fazendo. Não adianta eu virar no setor, por exemplo, na questão regulatória, e falar, olha, você precisa tirar a autorização da Anvisa. Aí você fala, pô, legal, vou batalhar para conseguir isso. Aí você chega na Anvisa, você não consegue. Você tem uma dificuldade perniciosa de conseguir liberações. Mas quando consegue, aí vem o Estado e diz, mas não era bem essa que você precisava, agora você precisa de outra. Né? E eu estou falando isso por quê? Porque nós temos um STF cujo um dos ministros que era constitucionalista, e eu fiz até lá no escritório, eu reuni grande parte dos nossos advogados e que taquei fogo nos livros dele, porque quando ele se tornou ministro, advogado era constitucionalista, garantista. Quando ele se tornou ministro, a primeira decisão importante que ele deu foi dizer que não existe coisa julgada no Brasil. Em outras palavras, o Estado pode revisitar o processo a qualquer tempo. Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Aí você fala, não existe mais nada, não tem lei, você não tem limites. E as pessoas acham que as leis existem para os cidadãos, e não é verdade. Elas não entendem que, na verdade, a leitura da Constituição ela é feita errada, ela é ensinada errada. A Constituição não são direitos e garantias para o cidadão. A Constituição são deveres e limitações para o Estado. É o Estado que tem o poder, não é o cidadão brasileiro. É o Estado que está presente em todos os lugares, não é o cidadão brasileiro. E é o Estado que é perene, não é o cidadão brasileiro, nós somos perecíveis. Então, a Constituição, assim como todo o arcabouço jurídico que é composto no sistema brasileiro, seja ele no tributário, no civil, no administrativo, regulatório, comercial, empresarial, ele serve para dar limites ao Estado, para conter esse monstro que é insaciável. Então, quando você tem um STF que tira essas amarras, tira a mordedura, tira tudo do monstro e fala, sirva-se à vontade desse banquete, o cidadão e toda a sua pouca produtividade dentro do eixo da capacidade que nós temos, nós somos muito pouco produtivos, dentro da capacidade que nós temos, servimos de banquete para uma criatura que nós não podemos combater. Não tem como combater. E quando você tenta combater, você vai preso. Então tá tudo certo. Bom, isso é polêmico, a gente ficaria aqui uns 3 dias falando sobre. Eu tenho que encerrar. Precisamos encerrar. Quero agradecer a vocês dois que deram umas aulas verdadeiras sobre vários assuntos e pedir a vocês que deixem as suas redes sociais para o nosso telespectador, para o nosso público, que muito nos agrada. Dando um likezinho aí, a gente fica muito satisfeito com isso. Então, por favor, começando por você, doutor Todd. Fábio, eu vou primeiro agradecer o convite. Eu acompanho o seu programa e acompanho a sua trajetória, não só da questão de toda a construção histórica aqui no DF, mas principalmente como empresário, como conselheiro, como cidadão, tá? E eu falo, eu sinto falta de mais pessoas se apresentando assim, porque nós temos uma riqueza intelectual e uma riqueza de legados enorme, mas a gente pouco tem acesso, né? Acaba ficando restrito em poucos setores, né? E então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais ombreando o Léo, que tá à frente de uma instituição que para mim é uma das mais importantes do Brasil, porque lida diretamente com a logística brasileira. Eu acho que tudo que eles fazem acaba impactando de forma direta na logística brasileira. Se nós temos hoje a evolução que temos na fartura, na facilidade, no acesso, é graças a eles, porque é eles que trazem tudo para nossa casa, quase que na porta da nossa casa, né? Verdade.
E eu fico muito feliz com isso, obrigado, também agradeço. E minha rede social, pode colocar lá, phd.todde, phd.tod. Obrigado. Obrigado pela É isso. companhia também, viu, doutor? Fico muito feliz aqui com o seu, né, com todo o seu entendimento e com toda a sua bagagem também, né? Pô, falar, sou professor de, né, de doutorado, sou professor de mestrado. Tenho certeza que vem com uma bagagem anterior aí muito grande, tá? De parabéns. O Fábio, que eu já sou um fã, né? Desde que eu comecei, que eu era uma criança lá na Abade, o Fábio já estava presente. Filho, Mas os meios sociais é a Abade Brasil, tá bom? Que é a nossa rede social, né? E também tem os meios da UNEX, né? Que é a União das Entidades do Comércio e Serviço, e da FCS, que é a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que é uma frente parlamentar com 200 parlamentares. Bom, agradecer a Deus novamente que nos mantém aí por muitos anos. Não quero muito, não. Quero mais uns 40 anos, tá bom. E espero chegar lá. 120 anos, está bom. Se Deus quiser. Agradecer a vocês dois. Foi uma aula para a gente aqui. E o programa fica ainda mais envaidecido e grandioso com presença como vocês. Deixar em aberto para quando vocês quiserem mandar um recado, falar alguma coisa, está aberto a vocês. E dizer que hoje tivemos uma conversa sobre comércio, desenvolvimento econômico, segurança jurídica, empreendedorismo e os caminhos para um Brasil mais competitivo. Esses dois convidados, João Paulo Todi e Leonardo Miguel Severini, duas grandes lideranças, cada um no seu setor. Muito obrigado, obrigado a Ana Luísa, minha mulher, aos convidados que aqui estão e aos amigos presentes aqui. Muito obrigado a vocês, que Deus continue nos abençoando. Obrigado, Fábio. Bom.